Boa tarde a todos. Eu tô sem o fone aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? 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 Tá bom. Gente, nós vamos falar hoje à tarde de um assunto extremamente importante, principalmente quando a gente está pensando em pilhas de rejeito, né? Compactação de pilhas de rejeito, né? É um assunto extremamente importante porque as pilhas, elas não decrescem, elas sempre crescem, né? Elas sempre aumentam. Então a declividade combinada com a má compactação dessas pilhas torna as pilhas menos resistentes, menos rígidas, que podem provocar cunhas preferenciais de ruptura e assim levar a mineração a um risco patrimonial desnecessário. Então, basicamente, o assunto que a gente vai falar aqui hoje é um assunto bem de conhecimento público, né? Mas que leva à crença de alguns cuidados importantes sobre essa questão, né? Do controle de compactação de pilhas. A gente tem estudado isso, tanto na universidade, né? A gente tem desenvolvido pesquisa na universidade, quanto na própria empresa, do LTEC, né? A gente tem trabalhado com mineração aí nos últimos 15 anos, trazendo tecnologias relacionadas ao controle de compactação de pilhas de rejeito, né? Então a questão é, quais são as novas tecnologias que nós temos no mercado para aumentar a produtividade desse controle e diminuir aqueles espaços, aqueles gaps, né, de paralisação de máquinas, né? Principalmente relacionado ao controle de compactação do solo. E não é só lançar uma camada de 40 centímetros, compactar com uma determinada energia, chegando essa camada com aproximadamente 20 centímetros, que a gente vai garantir a segurança dessas pilhas. Mas vamos lá para o nosso assunto então, né? Então, inovações tecnológicas no controle de aterros compactados. Tá? Lembrando que aterros compactados, nós estamos falando em volumetria, e a gente está falando aqui de recuperação de espaço. Principalmente hoje em mineração, que você precisa de espaço confinado, é importante que a gente tenha um rigoroso controle desses aterros compactados, né? Então, basicamente, só lembrando aqui, que lá da mecânica do solos 1, né, eu não sei se todos são aqui engenheiros, mas só lembrando um pouco aqui sobre essa questão do que é um aterro compactado, né? Então, nós lidamos, no rejeito é a mesma coisa, né? Ele é um sistema tripartido, onde você tem o sólido, a água e o ar, e essa composição, né, de melhor relação, a gente chama então de situação ótima, né, onde você tem um gama D máximo e o teor de umidade ótimo. Essa é a questão. Isso para solos que constituem-se de solos finos e grossos em mistura. Só arenosos a gente não teria o controle de compactação, mas sim a densidade relativa. Vou dar um foco aqui para solos finos, né, finos e finos médios ali até areia grossa de 4,8 milímetros. Basicamente, então, a gente espera que o controle de compactação seja feito ainda como eram feitos lá depois da Segunda Guerra Mundial, sem desenvolvimento tecnológico nenhum. Entretanto, nos últimos 5 anos, né, a gente tem visto um crescimento exponencial das tecnologias de ensaios não destrutivos e a gente está aplicando isso de forma muito mais intensa em mineração. Bom, por quê e qual o motivo, né? Qual o grande desafio que nós temos, né? É o solo. Deixar o solo na sua melhor condição de permeabilidade, ou seja, menos permeável possível, mais resistente possível, menos deformável possível. Essa tríade, ela não é tão simples, visto que na obra a gente tem dinheiro para gastar, a gente tem prazos, e na mineração isso fica, a régua aumenta, né? E a gente precisa de qualidade. E a grande questão é, nós temos que escolher duas coisas, né? Não existe nenhuma obra no planeta Terra em que você tem ela com custo baixo, com prazo curto e com a qualidade elevada. Isso não existe, isso é um fantasma, né? Então, nós precisamos garantir a segurança patrimonial dos nossos aterros compactados em mineração. Entretanto, aonde a gente vai mexer nessa tríade aí? A gente precisa mexer no prazo. Porque no custo não dá para gastar menos. A gente tem a cabeça de, eu preciso gastar menos para aumentar minha qualidade. Isso não existe. Isso não existe, tá? Você vai gastar o que tem que gastar. O dinheiro está ali para ser gastado de forma adequada, né? A relação custo-benefício hoje é extremamente estudada, ninguém quer jogar dinheiro fora. Na verdade, ninguém joga dinheiro fora hoje mais, né? Então a gente precisa de uma técnica apurada para que esse dinheiro fique concentrado na técnica que a gente está aplicando de forma adequada. Qualidade não é negociável. Nossas obras têm qualidade, ponto final. Se você está se aventurando em mineração em algo que não tem qualidade, você está colocando em risco muita gente e o patrimônio aí de muitas pessoas. Então a gente tem que mexer aonde? No prazo. Nós precisamos desenvolver tecnologias para aumentar a velocidade com segurança
do controle do aterro compactado. Então a gente está falando aqui de prazo. Então o grande desafio é reduzir prazo. Segurança dos nossos empreendimentos. Não tem como negociar. Nós temos que atentar para essas três questões. As obras têm que ser duráveis, seguras e utilizáveis. Você não pode chegar daqui a 40, 50 anos e a sua obra ter algum risco associado. Nós, engenheiros, geólogos, técnicos de mineração e etc., nós não lidamos bem, de forma alguma, com insegurança e com risco. A gente não sabe lidar muito bem com risco. Principalmente quando está associado à mineração, né? O risco ele é associado. E isso potencializa em um dano potencial associado. Então a probabilidade de ocorrência de uma falha leva essa obra exponencialmente a um risco muito elevado. Então a gente precisa garantir segurança sempre nesses aterros compactados. E como é que a gente faz isso? Além de rastreabilidade, etc., né? O grande desafio é, primeiro, entender o tipo de solo que você está usando, né? Naquela pilha. Entender o minério que você está usando. Como é que ele é compactado? Qual é o tipo de minério que tem ali? Quais são as características básicas dele? Qual é o teor de umidade ótimo nesse caso e a massa específica seca máxima? Isso aqui é o básico. Só que você tem que lembrar que uma coisa é determinística, ou seja, você determinar quais são os parâmetros. Outra coisa é você acompanhar a rastreabilidade do que está sendo entregue na pilha. Qual é a variabilidade disso? Então, nós não estamos falando em algo exato, mas em algo preciso. E essa precisão custa um dinheiro enorme. Milhões de reais são utilizados para garantir a variabilidade de mais ou menos 2% em torno do teor de umidade ótima. Eu estou falando isso porque cada porcentagem de umidade que você não controla, você está gastando milhões de reais ali, porque existe um negócio da mineração que não existe em nenhum outro setor, que é uma cadeia produtiva com custo associado muito elevado. Então a gente precisa controlar a umidade do material que está sendo lançado na pilha, do rejeito para essa pilha. Então esse controle de umidade tem que ser rigoroso, ele tem que ser preciso e ele tem que ser rastreável. Cada camada você tem que saber a umidade. Porque existe um segredinho associado aí. Sabe qual é o segredinho? Desenvolvimento de pressão neutra em solo compactado. Muita gente não acha que isso não existe. Mas à medida que você vai compactando o aterro, as tensões confinantes vão sendo elevadas e a pressão neutra vai aumentando. E essa pressão neutra pode desencadear um caminho preferencial de uma cunha que pode levar o maciço à ruptura. Aquela fábula que não existe solo saturado em solo compactado, isso não existe, gente. Pode ter a ocorrência da elevação de uma pressão neutra e a criação de um caminho preferencial. Isso já é comprovado, né? Então nós temos que comprovar, nós temos que fazer esse controle de forma muito rigorosa. E o que a gente tem hoje? A gente controla a umidade como? A gente controla a umidade com estufa, totalmente inviável, no campo, né? 12 horas, 24 horas, isso não é prazo para umidade, tá? Speed, joga fora isso, ninguém utiliza o Speed. O Speed, a norma já não foi aceita, precisa de calibração, ninguém calibra esse equipamento, né? É um equipamento totalmente inútil para a gente aqui, né? Mas tem gente que usa, tem gente que é corajoso, né? Tem ali o método do álcool, que é uma coisa também que não utiliza. Colega meu, lá na USP de São Carlos, utilizando o mini micro-ondas, que é uma tecnologia bem interessante. O micro-ondas potência 10 ali, você tem a determinação da umidade, mas você precisa de uma balança. O que torna também o micro-ondas meio que atrapalha o nosso caso, né? E o densímetro, que ali é um equipamento mais rápido e a determinação da umidade é interessante, mas precisa ser calibrado e é caro. Determinação da umidade, então, facilita bastante quando associado com a densidade. A densidade, gente, cilindro biselado e cravação de cilindro e RILF. É isso que 99% do pessoal faz. A questão essa é a nossa fronteira? A gente parou por aí? É desse jeito que a gente vai controlar nossas obras? Então o pessoal, a gente trabalha muito na Hidro, né? Na Alunorte, na Yamana também, etc. E o que eles chegaram com a questão pra gente? Vem cá, vocês vão fazer da mesma forma a vida toda? Eu falei, caramba, o que a gente pode trazer de novo, né? Então, a gente começou um trabalho de pesquisa há 2 anos atrás, eu e o professor Renato Cabral, de Furnas, e a gente começou a verificar que a variabilidade de equipamentos não destrutivos poderia ser aceita se o erro associado ao controle fosse baixo. Estou falando de erros menores do que 5%. E a gente começou a testar isso. Solos grossos, solos
pedregulhosos. E a gente entendeu que quando o minério tem uma granulometria mais fina, o erro diminuía. Cara, isso foi bem interessante. Por que isso foi bem interessante? Porque agora nós temos a possibilidade de determinar a densidade de umidade com ensaio não destrutivo. Esse é o foco, essa é a jornada que nós temos que entrar para a mineração. Então a gente começou a trabalhar com tecnologias mais interessantes. Atualmente ainda, hoje o status quo de determinação da umidade é a balança halogênica. Hoje é o ápice, vamos dizer assim, né? Balança halogênica, o LTEC utiliza a balança halogênica em todas as suas obras. Balança halogênica, determinação em 2, 3 minutos. Obviamente, nós estamos falando somente de umidade, eu não estou falando de densidade. Mas ela resolve bem porque você pega o solo, 2 minutos você tem a resposta precisa, exata e rastreável, né? E em relação à densidade, ainda com ensaios destrutivos, você tem o Panda ou DCP, vários outros tipos de penetrômetros que você tem que fazer correlação. São boas correlações, mas demorada ainda. Demora isso aí, tá? Densímetros não nucleares, etc. Alguns precisam de certificações e aprovações do próprio técnico que está usando. É o que a gente tem de ponta hoje. Entretanto, não é o que a minha empresa quer oferecer para a mineração. Nós estamos trabalhando com esse tipo de equipamento. É aceitável, o pessoal vai lá, controla bem as camadas. Entretanto, existem coisas mais recentes, né? Então, recentemente a gente fez um trabalho junto com o pessoal da UNB e começamos a estudar outras tecnologias. Então, a gente está caminhando hoje para um negócio chamado ensaios não destrutivos. Qual é o nosso sonho de consumo? A gente está construindo exatamente isso agora. É a gente ter um centro ali de controle de compactação das camadas, no qual a resposta vai vir rápida, de modo que a gente possa gerar uma informação e uma tomada de decisão instantânea. Estou falando isso aí em menos de 5 minutos, né? Que é o nosso target, a nossa régua hoje. Eu quero a densidade seca, teor de umidade ótica, controle de compactação em 5 minutos. Para a máquina não parar. Né? Para a máquina não parar. Essa é a ideia. Né? E a gente poder gerar informações com inteligência artificial. O pessoal da Geofluxo, que eu agradeço bastante, o André Brasil, a gente tem desenvolvido coisas muito interessantes. Né? Então, com essas novas tecnologias hoje, o que a gente tem pensado? A gente tem partido em 3 caminhos. O primeiro caminho é a tomografia e a resistividade elétrica. Né? Compra um monte de equipamento, começa a fazer estudos de correlação da passagem de corrente elétrica no solo compactado, correlacionando com ensaios usuais. O que a gente tem percebido é que o erro associado é muito alto, principalmente quando a umidade está nos 2 extremos do ramo seco e úmido. Né? Quando você traz para os 2 extremos, próximo da umidade ótima, a precisão da tomografia ainda é muito baixa. É um material, a gente não conseguiu ainda chegar numa precisão que fosse abaixo de 5% da determinação. Mas é um caminho, né? É um caminho bem interessante, mas ainda eu estou na condição de macrocontrole, eu não estou na condição de microcontrole. Mas estamos estudando isso aí, é bem interessante, são técnicas bem fáceis, e o mais interessante, o custo vai lá para baixo. O custo de operacionalidade tanto da tomografia como da resistividade elétrica e sísmica vai lá para baixo. O que eu estou falando para vocês, gente, é um laboratorista em uma área, sei lá, de 10 mil metros quadrados, faz 2 ensaios ali, falando de solos homogêneos, né? Faz 2 ensaios ali físicos, né, de destrutivos usuais, e depois ele correlaciona isso com a resistividade e a sísmica. Com a inteligência artificial. Não tem como hoje a gente não trabalhar, se a gente quiser trabalhar com ensaio não destrutivo em grandes áreas, se a gente não utilizar o Deep Learning como ferramenta de aprendizagem. Por incrível que pareça, se você for fazer uma curva de sucção hoje em laboratório, você vai usar lá o papel filtro, né, a balança, etc., aqueles equipamentos para determinar a curva de sucção, um negócio super complicado. Hoje nós estamos utilizando ensaios simples, LL, LP, massa específica do solo, teor de umidade natural, e gerando a curva de sucção com a inteligência artificial. Então hoje no laboratório da UNB, que transfere a tecnologia para o LTEC, essa parceria ela é muito importante,
a gente já tem sido aceito, essas curvas já têm sido aceitas por alguns projetistas no Brasil, né? Isso a gente pode aplicar também para compactação. Só que nós temos um problema da precisão, não da exatidão. A gente não está preocupado com exatidão, mas com precisão. A precisão desses equipamentos, nos artigos científicos, etc., eles não são tão precisos ainda. O LTEC possui esses equipamentos, mas ainda não são totalmente utilizáveis. Equipamentos de georradar, hoje com controle remoto, foi apresentado aqui recentemente o CPT com controle remoto, muito interessante. O GPR com controle remoto também pode ser uma ferramenta muito útil para controle de compactação. Então, é um equipamento que a gente fez alguns testes, chegamos aí a 6, 7% de erro. Muito interessante você comparar os dados do GPR com o grau de compactação. Você sabe por quê? Porque você tem rastreabilidade de camada. Eu estou falando aqui de uma camada de 20 centímetros. Fofa 40, 20. Bateu 20, está lá. Você tem uma camadinha de 20 centímetros. Qual é a precisão desse aparelho? Vai lá para cima. Quanto mais compactada e rígida a camada, mais preciso é o aparelho. Então eu tenho condições de desenvolver um procedimento operacional e metodologia para diminuir o custo disso, né? A operação disso. E esses equipamentos são super acessíveis, tá? Então dá para usar assim. O maior investimento nosso em controle de compactação está aqui, ó. Sensores inteligentes de umidade, que eles podem ser associados às máquinas. Então, recentemente, a gente fez uma pesquisa de grande escala, utilizamos cerca de mais ou menos uns 500 sensores desses, em uma área de mais ou menos 40 mil metros quadrados de pilha. Coisa absurda. A gente usou capacitivos, esse foi um erro, né? Porque a interferência da bauxita, ela acabou transferindo mais energia e não conseguimos detectar a umidade de forma correta. No laboratório ficou 100%, ficou muito bom os resultados, mas quando a gente foi instalar o sensor lá no campo, não deu muito bom. O que a gente está pensando em fazer? Instalar o sensor no equipamento de compactação. Aí é o ponto nevrálgico aqui da nossa pequena conversa. Qual é a tendência de mercado? Nós temos sensores nos equipamentos de compactação. Estou falando de um rolo liso, um rolo pé de carneiro, onde você coloca um sensor e durante a compactação, em função da energia que ele aplica, a gente pode desenvolver correlações para saber o grau de compactação e, um pouco mais para frente, o teor de umidade do material. O teor de umidade pode ser correlacionado com a rigidez do material. O teor de umidade do material pode ser correlacionado com a rigidez. E em função da energia aplicada, você tem uma correlação de deformabilidade do sensor. Então, correlacionando a deformabilidade que você tem, seja na capacitância, seja através de ponte de Winston e etc., você pode correlacionar com o grau de compactação. Isso é extremamente interessante para a mineração. Você sabe por quê? Porque o processo não para. E você não precisa da mão de obra, porque o cara já está fazendo ali a compactação com o rolo. Para onde vai isso? A gente está desenvolvendo, a gente está buscando soluções para oferecer para o mercado esse tipo de sensor. Fizemos esses testes agora, não foi muito bom, né? Tanto é que eu não trouxe resultados aqui para apresentar para vocês, mas a gente está com a ideia de aplicar isso no campo. Não destruir a camada compactada, aumenta a produtividade. Qual é a outra linha que a gente está seguindo? Isso aí eu tive a curiosidade, entrei em contato com o pessoal da indústria, né? E eles já desenvolveram isso. E aí eu entrei no paper, fui pesquisar em alguns periódicos, e a precisão hoje não é aceitável para o controle, né? Você tem uma ideia da compactação, mas você não pode dizer com certeza que aquela camada está com aquele grau de compactação. Mas é super interessante. Por que é super interessante? Abriu a porta da sala de estar para a gente sentar e conversar sobre esse assunto. Bem interessante. Agora, o que nós estamos aplicando hoje, nova tecnologia, associada a solos que passam na peneira 4, né? Solos mais finos, na verdade, 50% de solo passando na 200. Se o material da mineração, do rejeito for fino, a gente fez uma experiência que eu gostaria de passar para vocês aqui. No nosso stand, inclusive, eu trouxe o GeoGauge. É um equipamento que estava desacreditado por controle, principalmente compactação, mas é muito interessante para CBR e prova de carga em placa. As correlações são excelentes. Mas, se você fechar o espectro para os solos finos, mais de 50% passando na peneira 200,
você tem correlações muito interessantes com o GeoGauge. Muito interessantes. O GeoGauge, ele precisa ser adequadamente instalado e ele precisa ser, o cara que está usando precisa saber usar. Se você fizer um treinamento com o operador, instalar corretamente, ele vai aplicar um sistema de ondas sísmicas ali no solo, né? Para uma camada de 30 centímetros, ou seja, mais do que os 20 centímetros do solo compactado, e ele vai te dar duas informações somente. Ele vai te dar a rigidez da camada e vai te dar o módulo de deformabilidade do solo, porque o solo não tem elasticidade, o solo tem deformabilidade, ou seja, sempre tem uma deformação residual no solo. A grande questão é que você correlaciona essa rigidez com o módulo de deformabilidade com o grau de compactação. Qual é a chave para usar o GeoGauge? O controle da umidade. Então hoje, em 4, 5 contratos, nós estamos usando o GeoGauge para fazer o seguinte. O grau de compactação, erro de 2%, 2,5%. A gente fez um desafio para uma universidade, ficar acompanhando durante 3 meses a nossa obra, do nosso cliente. O pessoal foi lá, fez um monte de teste, encontrou uma variância de 4,58, um desvio padrão de 2,14% do grau de compactação. Então, assim, ficou excelente o resultado. Qual é a questão? Controle rigoroso da umidade. Esse resultado ele foi excelente porque o desvio que nós colocamos foi de mais ou menos 1,5%, que é um desvio muito fechado para mineração. Você precisa de um desvio maior. Hoje já tem vários projetistas, e eu me incluo neles, que o desvio de mais ou menos 2 não é um desvio adequado. Você pode colocar esse para mais ou menos 4, que não vai ter problema nenhum na maioria dos casos. Ninguém sabe disso, mas estou contando essa informação aqui quentinha para vocês, né? Então, o que é interessante é que se você... Nós temos esse gap aí, é que você reduz a variação do teor de umidade em torno da ótima para 1,5, os resultados para solos finos foram com erros em termos mais ou menos 2, 2,5%. Como é que funciona o GeoGauge? Gente, o GeoGauge, o dado que ele solta é em 1 minuto. 1 minuto. Coloco, aperta um botãozinho, 1 minuto ele te dá o modo de elasticidade e a rigidez do material. Esse material tem que ser calibrado com uma curva de calibração que a gente faz com todos os pontos da curva do Proctor, seja intermediário, normal ou modificado. Estão entendendo a questão? A gente faz essa curva de calibração e aí com o resultado a gente tem o valor do grau de compactação da camada. O que isso dá para a mineração? A obra não para. A obra não para. Você vai lançar a camada, compactar, enquanto você estiver lançando, o cara está liberando e a coisa não para. Qual a limitação do aparelho? Controle de umidade, que ele não faz aí por si só. Então nós temos essas duas vertentes hoje de grandes tecnologias associadas ao controle de compactação. Sensores automatizados na própria máquina, com inteligência artificial para gerar gráficos para uma área maior. Isso aí precisa ser desenvolvido ainda. A gente está entrando em parceria com o pessoal do ONB há alguns anos, já que a gente tem essa parceria. A gente está desenvolvendo esses produtos e fazendo experimentos em empresas que oportunizam a gente fazer esses experimentos. Isso tem nos levado a uma fronteira, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, essa questão do conhecimento de borda, ou seja, associar a inteligência artificial ao equipamento, ou seja, ele não precisa buscar dado nenhum da nuvem, ele não precisa... Estou certo ou estou errado? Estou certo. Então, o conhecimento de borda hoje é uma coisa muito importante para você utilizar a inteligência artificial. Porque ao invés de você precisar de wireless, ao invés de você precisar de internet, ao invés de você precisar de nuvem, está tudo no equipamento. O equipamento já gera toda a informação que você precisa. Então a gente tem que investir nisso, tem que investir pesado nisso, porque eu estou falando aqui de milhões de reais, né? Então, basicamente, pessoal, eu nem sei como é que está meu tempo aí, mas falta 5 minutos. Então, basicamente, em termos de conclusões, a variabilidade do solo é um dos maiores desafios no controle de aterros compactados. E variabilidade de solos aqui, eu digo para vocês, variabilidade do teor de umidade. A gente precisa controlar o teor de umidade com maior precisão, né, possível. As tecnologias tradicionais ainda são úteis, mas apresentam limitações em termos de representatividade e agilidade. Novas tecnologias, como GPS, sensores inteligentes, tomografia, ampliam a capacidade de controle, oferecendo maior precisão e rastreabilidade. A adoção de métodos não destrutivos, que é o caminho que nós estamos seguindo como empresa,
e algumas mineradoras têm dado oportunidade para a gente aplicar essas tecnologias, que é o controle contínuo de compactação, que a gente chama de tecnologia CCC, né? Ou seja, você não parar a obra para fazer o controle de compactação. Muita gente já faz isso sem controle, né? Vai lá e vê o que acontece, né? Mas não é o nosso caso aqui. Melhora a qualidade e reduz retrabalhos em obras geotécnicas. A integração entre métodos tradicionais e tecnologias emergentes é o caminho mais promissor para o futuro da compactação de aterros. Isso se aplica em uma menor magnitude no campo das barragens, né? A barragem usa muito RILF, mas se aplica também, né? Na verdade, tudo que a gente desenvolve para mineração acaba caindo em degraus para obras de barragem, obras de infraestrutura, etc. Avançar no controle de compactação é essencial para a segurança e durabilidade das obras de infraestrutura, no caso aqui, também de mineração. Eu gostei dessa frase e coloquei aqui para a gente finalizar essa pequena conversa que a gente teve aqui hoje à tarde. Mais do que escolher entre o novo e o tradicional, o verdadeiro avanço está em combinar as tecnologias para garantir segurança, eficiência e sustentabilidade na execução de aterros compactados. A gente não despreza o que a gente já aprendeu, mas a gente precisa, todos nós precisamos fazer o que os americanos chamam de turn off the page. A gente precisa virar a página de controle tecnológico com compactação. Não tem cabimento você ficar 30 minutos esperando um laboratorista fazer uma cravação de um cilindro, levar para o laboratório, todo mundo parado, esperando o resultado, para ver se aquela camada de 20 centímetros, sendo que você precisa fazer 80 metros de pilha controlada, e você perde quanto tempo aí nesse controle. Então, eu acho que é um esforço contínuo, um esforço operacional aí de unidade, para que um possa abrir mercado para o outro, né? E que a gente possa fazer desenvolvimento tecnológico aí juntos. Porque o que eu tenho aprendido é que certas mineradoras, elas têm aberto o caminho. Mas quem toma essa decisão não é só a empresa que fornece a tecnologia, mas também é o minerador que tem coragem para falar, não, nós vamos fazer um teste aqui para ver se esse negócio dá certo. E se der certo, obviamente, da minha parte, espero que dê, né? A gente vai ganhar, todo mundo vai ganhar com isso. Tá joia? Gente, vocês são nota 10. Ficar 6 horas da tarde aqui, na quarta-feira. Muito bom, viu? Parabéns para você. Obrigado por me ouvir esse tempo, tá bom? E eu acho que é isso. Estou aberto aí para algumas perguntas, talvez, tá bom? Obrigado. Jackson, se você me perguntar coisa do BRT de Goiânia... Boa tarde. Mas o que eu queria saber era o seguinte, hoje o controle de compactação nos equipamentos é fundamental. Aquele lance que você falou, 30 minutos esperando, não é só em barragem, não é só em pilha de rejeito, não. E em terraplanagem de estrada, de ruas também, você fica esses 30 minutos esperando. E aí, controlando através do equipamento no compactador, o cara tem uma noção bem, né? Eu acho que é muito interessante investir nesse caminho aí. Boa noite, engenheiro Deltron. Paulo, quando você comentou ali, falando sobre o lançamento do material, por um exemplo, de uma camada de 40 para ela ficar com 20, isso você depende do empolamento, né, do material, senão o que vai ocorrer? Vai ficar acima ou abaixo de 20, né? Então você tem que ter a porcentagem do empolamento para você lançar aquele volume certinho para quando você compactar e ele ficar na camada desejada, certo? É isso, umidade é tudo, né? Paulo, bom, boa tarde, obrigado, né, pela aula. E com relação ao controle de compactação, né, hoje eu trabalho na MOBA e a gente vende esse tipo de sistema, né? E o mesmo desafio que vocês têm com o gauge do controle de umidade,
é o que faz o controle de compactação funcionar ou não. Então, você estava falando da questão que a correlação hoje não é muito boa, né? Hoje a gente está no nível 1 e 2 de sistemas. A gente tem um sistema level 3 que rodou nos Estados Unidos e teve uma resposta muito boa. E o que a gente está entendendo, né, durante essa aplicação e os estudos é que a metodologia, todo o procedimento da barragem, né, da obra, né, ele vai ser essencial para a gente ter esse sucesso. Sabe? Então depois a gente vai sentar e conversar mais sobre isso, mas esse é o ponto crucial para essa questão de obra de barragem, que é a gente ter o controle muito eficiente, né, muito preciso da umidade. E agora foi falado também, questão da base de estradas, de tudo, influencia tudo, tanto do controle da umidade, quanto, por exemplo, do tempo de espera da base, né? Se você tem um tempo de espera da base superior a 7 dias para você começar, por exemplo, a aplicação das subcamadas, você vai ter uma correlação muito melhor do sistema do que a correlação, você já fazer aquela obra a toque de caixa. Né? Tem razão. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você acabou explicando você mesmo, né? Pessoal, mais alguma questão? Tá ok. Pessoal, obrigado, viu? Vocês estão de parabéns aí por aguentar me ouvir. Tá bom? Eu tô aqui no stand do LTEC. Quem quiser bater um papo mais prolongado aí, tá bom? Um abraço para todos.